Ao Senhor essa manhã. Aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Não tenha medo de louvar ao Senhor, porque essa manhã tem adoradores aqui. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo, Santo Santo é o Senhor, igreja. é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, Senhor. Cante, igreja, aleluias. Ao Senhor poderoso Deus. Ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, Senhor. Declara essa manhã, igreja. Só Ele é santo, igreja. É o Senhor. É o Senhor poderoso, Só Ele é digno, igreja. digno de louvor, digno de louvor. Santo, Santo é o Senhor. é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só o Senhor é digno de louvor, Deus. Só o Senhor é digno de ser adorado, Deus. De ser exaltado, de ser glorificado nesse lugar. Por isso, teus filhos com o coração rendido diante dos teus olhos foram atraídos pelo teu Espírito à tua casa nesta manhã, para mais uma vez exaltar o teu nome. Seja adorado entre nós, Deus. Seja exaltado entre nós. Que não apenas as nossas mãos se levantem, mas que o nosso coração se levante também junto com as nossas mãos. Não queremos apenas te adorar com os nossos lábios, mas queremos te adorar com o nosso coração. Receba o louvor dos teus filhos. Com certeza ele chegou ao trono da tua glória como aroma suave, agradável a tuas narinas, Deus. Cerca o lugar de culto com teus anjos. Conceda-nos uma manhã de paz tranquila, como o Evangelho nos revela.
Enquanto nós estamos aqui cultuando o Teu nome, dê ordem aos Teus anjos para ministrar poderosamente em favor das nossas vidas, em favor da nossa família. Levamos nesse momento não a parte do nosso pensamento, mas levamos todo o nosso pensamento cativo, preso à obediência da Tua voz, para mais uma vez crescermos na Tua palavra. Foi o Senhor que disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede, que vem da boca de Deus. Fala ao nosso coração, Deus. Estamos desejosos, a nossa alma está ávida para ouvir a Tua voz. Cada um texto que vai ser lido, que Teu Espírito possa jogar mais luz no nosso coração, descortinando cada um texto, para nos mostrar o que está escondido por trás de cada um deles. Abençoa Teus filhos, abençoa Tuas ovelhas, abençoa o corpo ministerial, abençoa a vida do pastor Valmei, da esposa, dos filhos, que tem de todo o coração vindo aqui em Cajazeiras ministrar a Tua palavra, Te adorar com temor e com tremor. Com certeza as Tuas ovelhas têm sido abençoadas através das ministrações. Agora entregamos tudo em Tuas mãos. Esse é o momento mais importante do culto. Não que os outros momentos não sejam importantes, mas esse é o ápice, é o âmago do culto. É o momento em que nós iremos debruçar o nosso coração sobre as sagradas letras. Queremos repousar os nossos olhos sobre alguns textos. Abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito seja o nosso guia, não apenas agora, mas até o último minuto da nossa vida. Que Ele seja o nosso guia, como diz a Bíblia, o nosso guia até a morte. Colocamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus, que as ovelhas digam amém. Amém. Amém, irmãos, graças a Deus. Jeremias 18. Podemos ler em voz alta. Dispõe-te, peça a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Mais uma vez em voz alta. Eu tinha comentado com os irmãos no nosso último encontro que dentro da palavra que Deus depositou no nosso coração sobre um ano de transformação, o orar sem cessar, o Senhor é a nossa força, que eu ficaria com a parte doutrinária e todos os outros colegas de ministério e também a missionária Ana ficaria com o orar sem cessar e ficaria com o Senhor é a nossa força. O pastor Valmei deve ter ministrado aqui sobre isso. O Senhor é a nossa força. Amém? Mas como nós entramos esse ano, e tivemos que travar uma batalha muito grande em oração pela vida de alguns irmãos. Estamos travando uma batalha pela vida do irmão Jorge, que é diácono daqui. Estamos encharcando a vida de irmão Assis em oração. A vida de um pregador, não é? Vem todo bonitinho no altar, com um carro blindado, com segurança, fala e vai embora. A vida do pregador, ela é muito mais fora do altar do que no altar. Então, para você que não sabe, eu recebo em média 10, 15, 12, 5 ligações todos os dias, toda hora, orientando, a mãe chorando, filho viciado, filho foi preso, pessoal doente,
pessoa morreu, a filha engravidou, o marido bateu. São tantas coisas. Eu tenho que parar com o carro, parar o trabalho, tenho que orientar. Então a vida de um pregador vai além desse pedacinho aqui. Que ele chega de terno, todo perfumado, todo limpo. Não é o meu caso. Todo bonitinho, emprega, vai embora e acabou. Então a vida do pregador vai além disso. Muito além disso. Então nós entramos no ano travando uma batalha em oração. Então os irmãos que conhecem o ministério mais tempo sabem o que eu estou dizendo é verdade. Se já teve alguém doente, alguém enfermo, alguém morrendo, alguém na UTI, que a igreja cobre a oração e nós não paramos até que o Senhor livre, cure, ou então que durma no Senhor. Porque Deus é que dá a vida e Deus é que tira a vida. Então nós entramos num ano numa batalha muito grande. Você deve ter conhecimento que eu perdi, como ela me tratava, eu a tratava, a minha segunda mãe. Então foram 34 anos juntos, eu e ela, como mãe e filho, ela com 87 anos, eu com 65, mas era um amor muito grande. Já tem 3 domingos que eu não ministro, nem aqui e nem lá. Lá eu nem fui, nem vou lá na central. Então foram 12 dias de UTI, cirurgia no coração, enfim, um momento dificílimo. E eu ali acompanhando tudo isso. Não tem ninguém crente na família, só ela era serva de Deus. E nós tivemos ali muitas experiências. Hoje é ceia aqui. Ela tomou a última ceia comigo. E eu estava passando, ela me deu um abraço. Eu abracei ela falou assim: olha, estou voltando para casa. Fique firme, que eu estou voltando para o meu lado. Como assim? Você não tem nada, está bem? Eu vou voltar para casa. Deus falou no meu coração. E voltou para casa. E foi numa ceia, a última ceia que ela tomou comigo. E eu, hoje, saindo da doutrina, eu quero falar um pouco de oração. Porque eu disse aos irmãos no último encontro, não sei se vocês lembram, eu contei essa experiência, não sei se você já ficou preso no elevador, e lá tem um botão de emergência, ficou? E eu fiquei por quase 50 minutos preso no 12º andar, sozinho no elevador, e aquele botão não teve efeito nenhum. Apertei, fui sair de lá quase 1 hora depois. E a oração não é como um botão de emergência de um elevador. As coisas apertam, alguém adoece, um filho dá problema, vem um desemprego, vem uma dor, vem uma doença incurável, parece uma enfermidade. A gente começa a orar. Podemos até fazer isso, mas não é isso, irmãos e irmãs, que a Bíblia ensina. O que nós temos que prestar atenção, eu e você, é o que a Bíblia... Está tranquilo. Obrigado, senhor, está tranquilo. É o que a Bíblia ensina. E o que a Bíblia ensina? Ela ensina assim: orar sem cessar. Amém? Qual é a nossa salvação? João 2, 7. Enchei. Segundo, orai. Tessalonicenses 5, 17. Terceiro, Salmo 28. O Senhor é a nossa força. Então vamos lá. Enchei as talhas. Nós somos as talhas de Deus. Não esqueça que nós vamos trabalhar isso à luz da palavra. Quando fala encher as talhas, aquelas talhas eram talhas de pedra. Vamos estudar isso, porque tem 2 tipos de quebrantamento. Tem um quebrantamento interior e tem um quebrantamento exterior. Irmãos e irmãs, como é ruim conviver com alguém que exteriormente não é quebrantado.
Você sabe qual é o primeiro sinal da pessoa que não é quebrantada? Ela tem os olhos secos. Pode estar um mover na igreja, Deus pode estar andando, Deus pode estar se movendo, Deus usou o pregador, Deus usou alguém, estamos cantando um hino lindo, o coral está cantando, os olhos são secos. Olhos secos. São pessoas que precisam ser quebrantadas exteriormente. É impossível, irmãos e irmãs, no mover de Deus, no agir de Deus, no tocar de Deus, o nosso homem exterior não ser quebrantado e toda essa nossa parte que chamamos de alma, de psique, não se emocionar, não chorarmos. Irmãos, algo muito grave está errado comigo e com você. Então, vamos trabalhar depois isso. O que é que as talhas eram de pedra? Você vai perceber que as talhas ali eram usadas para purificação. Vamos entender isso. Com a permissão do Senhor, amém? Aí entramos lá em Tessalonicenses, que depois de orar sem cessar, vem duas frases que vamos ter que estudar. Regozijai-vos sempre. Não desprezeis profecias. Profecia, irmão, na nova aliança, irmãos e irmãs, não é alguém falando em línguas e outro interpretando. Isso não é profecia. Profecia, irmãos e irmãs, vai dizer assim: Aristide, Deus me mostrou que vai acontecer isso na sua vida. Isso é adivinhação. E quando você olha para o Velho Testamento, que está em harmonia com o Novo Testamento, sabe o que Deus fez no Velho Testamento? Mandou matar todos os adivinhos. Não tem adivinhação na obra de Deus. Então o que é profecia? O que é profetizar na nova aliança? Isso é o bíblico. Se você tem ouvido outras coisas, tem frequentado lugares que profetiza, estou falando do bíblico. O bíblico, profetizar, é falar em nome de outro. Profetizar é pregar a palavra de Deus. Amém. A forma mais segura de se ouvir Deus é pela Bíblia. Bíblia. Não é ninguém falando, Deus mandou te dizer isso, eu estou vendo isso. Irmãos, não tem nada a ver com isso na Bíblia. Então inventaram muitas coisas que não tem base bíblica. A igreja, infelizmente, não tem a característica dos bereanos, não investiga, não pesquisa, não busca, não estuda, recebe e come, ainda sai falando, passando para outros, e vai dar o que nós temos aí, que é a igreja chamada de igreja evangélica no Brasil. Eu vou dizer uma coisa a você agora, você pode até não concordar comigo, você tem direito a discordar, você tem direito. Eu não dou mais 10 anos, a religião mais podre do Brasil vai ser essa chamada igreja evangélica. A mais podre, do adultério ao roubo, a falcatrua, tudo que você possa imaginar. Porque ela não cresceu, a igreja evangélica, ela não cresceu, ela inchou. Ela tomou no Brasil o lugar da igreja romana. Porque eu estou com 65 anos, o Senhor me converteu com 21. No meu tempo, qual a sua religião? Eu sou católico, praticante romano. E você, eu sou espírita. E hoje todo mundo é o quê? Evangélico. Procure essa expressão na Bíblia. Não tem. Sabe por quê? Porque difícil é dizer o que eles diziam. Primeiro, pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Pequenos Cristo. E por que cristãos? Segundo, esse povo é do caminho. Por quê? Porque, irmãos, João 14,6. O artigo ali é definido. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ver Deus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por quê? João 10. Ele disse: eu sou a porta. Ele não disse: eu sou aprisco. Isso é a linguagem da velha aliança. Ele disse: eu sou a porta
das ovelhas. Eu não sou a porta de todo mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Já estudou João 10? É o capítulo do bom pastor. Quem é o bom pastor? Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Qual a revelação que está ali? É simples demais. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É isso que nós somos. Ovelhas de Jesus. Irmãos e irmãs, a Bíblia não fala só de ovelha, fala de ovelha e fala de cabrito. E não fala só de ovelha e cabrito, fala de bode. Não fala só de peixe bom, fala peixe bom e peixe ruim. Não fala só de vaso de honra, tem honra de desonra. Não fala só de pastor, fala de pastor e de falso pastor. Não fala só de mestre e falso mestre. Não fala só de Deus, fala de Deus e fala do outro. Eu não vou usar o altar dessa casa para tocar no nome do outro, porque nós não temos nada a ver com o outro. Nós somos filhos de quem? De Deus. Nada a ver com o outro. Amém? Nós somos filhos de Deus. Então a oração, irmãos, a oração, o princípio da oração não é para pedir. Quando Deus criou a oração, o princípio não é para pedir. Mas eu posso orar a oração para pedir? Sim, está na Bíblia. Tudo que pedir em meu nome crendo, isso recebereis. É bíblico. Mas qual o princípio da oração? O princípio da oração é comunhão com Deus. Comunhão. Por isso a Bíblia diz: orai sem cessar. Igual a segunda expressão que Paulo usa depois de orar sem cessar: orai, ouça isso, ovelhas, orai a todo tempo no Espírito. Porque aqueles que nascem de Deus são o quê? Espírito. Aquele que nasce de Deus é Espírito. João 4. Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito. Jesus disse: as minhas palavras são Espírito. Coríntios: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Nós temos que entender isso. Amém? Você está vendo esse corpo aqui? Está vendo esse corpo? Esse corpo aqui guarda dentro dele duas coisas. O que guarda dentro dele? Você não pode ver a minha alma, né? Todo mundo sabe o que é a alma. E também o meu espírito, que é esse elo de comunhão com Deus. Então, o que o meu corpo faz? Irmãos, o que o meu corpo faz? O meu corpo é para cooperar com o meu espírito. O que a minha alma faz? É para cooperar com o meu espírito. Se você der uma olhadinha depois em casa, em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, sabe o que diz? Que na vida do Senhor, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, os três, tem que ser conservados íntegros na vida do Senhor. Você lembra uma frase, não aqui na central, que foi muito questionada, quando diz assim: quando nós oramos, nós não nos enchemos de nada. É uma frase difícil de entender, mas eu desafio você. Sexta-feira agora tem vigília. Eu duvido alguém sair da vigília e dizer que está cheio. Não diz. Eu duvido você passar uma hora na madrugada diante de Deus ajoelhado e depois estou cheio. Ninguém depois de uma vigília, uma hora de oração, diz que está cheio. Nós nos sentimos como? Vazios. Vazios. Vazios de nós mesmos. Porque o nosso maior inimigo não é o derrotado. O nosso maior inimigo é a nossa própria carne. É o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, os nossos desejos. Nós nos esvaziamos de nós mesmos. Então, oração, o princípio da oração é comunhão com o trono de Deus.
Irmãos e irmãs, longe de nós, de mim, de vocês, entrarmos aqui, batermos um ponto e irmos embora. Voltarmos domingo que vem, entrarmos aqui, dar uma oferta e vamos embora, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, servir a Deus é muito mais do que isso. Vai muito mais além do que isso. Irmãos, ouçam o que eu estou lhe dizendo. O Espírito Santo não é a força, não é um sopro e nem é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa que vive em nós, que fala ao nosso espírito, que se move dentro da gente. O Espírito Santo é uma pessoa, porque só uma pessoa pode ter ciúme. Vamos estar lá em Tiago, porque o Espírito Santo tem ciúme de vós com o mundo, ciúme de vós com o mundo. Se tem ciúme, ele é uma pessoa. Irmãos, e que pessoa educado, elegante, consolador, nos assiste em nossa fraqueza, o nosso guia, o nosso mestre, aquele que cuida, aquele que fala, ele fala todos os dias, ele fala conosco. Espírito de Deus. Irmãos, longe de nós estarmos no estágio espiritual de não estarmos sentindo mais nada. Irmãos, sabe qual o que eu mais ouço hoje? O que eu mais ouço hoje de crente é assim: não sei o que está acontecendo comigo, estou frio, não estou sentindo nada, eu estou frio, não estou sentindo nada, estou me sentindo vazio, estou cansado, estou desanimado. O que eu mais ouço é isso hoje. Ô irmãos e irmãs, sabe como que a Bíblia vai adjetivar na velha aliança o povo de Deus? Sabe como que nós somos chamados? Lareira de Deus. Lareira de Deus. O povo de Deus é diferente, irmãos. Para isso acontecer, tem que se buscar o Senhor. Tem que ter vida de oração. O coração tem que estar debruçado sobre a palavra. Aconteça o que for, a nossa comunhão com Deus não pode ser interrompida, ovelhas. Eu quero falar de oração hoje. Primeiro, eu não posso fugir do princípio. Desculpe a expressão popular que eu vou usar. Eu não posso colocar carroça na frente dos bois. Isso é falta de respeito a Deus. Aqui vão pedir. Amém. Pedir também está escrito. Mas antes de falar sobre pedir, a igreja precisa entender que o princípio da oração é comunhão. Deixa eu dizer uma coisa para perguntar uma coisa a vocês. Vamos para o Éden. Lá para o Éden. Adão orava? Não. Adão não orava. Eva orava? Não. Busque um texto. Se quer um texto, não orava. Mas por que não orava? Porque na viração do dia, o que nós chamamos na teologia de o quê? Teofania. O Senhor fazia o quê? O que o Senhor queria ter com eles? Comunhão. Oração é comunhão, irmãos e irmãs. O princípio da oração é nos manter ligados com o trono de Deus, em comunhão com Deus. Davi diz assim: eu oro pela manhã e depois fico aguardando. Vida de oração. Quando nós oramos a todo tempo, oramos a todo tempo no Espírito, quando nós oramos sem cessar, irmãos e irmãs, nós estamos sempre em comunhão com Deus. Eu e você. Está tudo bem, eu vejo? Então eu quero falar um pouquinho sobre oração. Você lembra desse texto? Vou citar um texto. Está em Efésios. Os irmãos vão recordar. Deus diz que Ele pode fazer infinitamente mais. Quem lembra? Vamos comigo então. Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou
Por que aparece pensamos? Irmãos, quantos sentidos Deus deu ao nosso corpo? Quantos sentidos, irmãos? São 5. Amém? E 5 sentidos, o nosso corpo trabalha com esses 5 sentidos. Não é verdade? Quando você entra no Gênesis, você encontra os 5 sentidos na queda de Eva. Porque Eva não entendia que o corpo dela e os 5 sentidos do corpo era para cooperar com o espírito. Que ela não sabia nem o que era isso. O espírito que estava dentro dela. Porque Eva também não sabia que tinha alma. Eu sei que eu sou um ser holístico. Eu sei que eu tenho um corpo, à luz de Tessalonicenses 5:23. Eu sei que eu tenho uma alma, todos vocês sabem. Amém? Eu sei que eu tenho um espírito. Corpo, alma, espírito. Eu sei disso. Eu sei, à luz da Bíblia, que o meu corpo é para cooperar com o meu espírito. Amém? A Bíblia diz isso. A comida é para o estômago é para a comida. Deus destruirá tanto um como o outro, está em Coríntios. Como o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. O corpo não é para a impureza, mas é para o Senhor. Não é para a impureza. As pessoas confundem corpo com carne. Corpo é uma coisa, carne é outra coisa. Lembra que Jesus disse para os religiosos? Lembra? Ele olhando para o templo, ele disse assim: destrua esse templo, em 3 dias eu levantarei. Era aquele templo que levou 44 anos. Os historiadores dizem que de 40 a 44 anos para ser construído. Era aquele templo em Jerusalém? Não. A que templo o Senhor se referiu? Destrua em 3 dias. Em 3 dias eu levantarei. Está se referindo ao templo do seu corpo. O nosso corpo, à luz da Bíblia, Paulo diz a Coríntios, ele é templo do Espírito Santo. À luz de Hebreus 3, ele é a casa de Deus. É templo. Então, esse corpo aqui, ele precisa se unir com a alma para cooperar com o nosso quê? Espírito. Com o nosso espírito. Quando Deus fala de culto, procure Romanos 12. Se ele manda você apresentar o espírito e apresentar a alma. Você conhece Romanos 12, do 1 ao 5? Apresentar o vosso corpo. Mas não fica aí. Ele não fala da alma do espírito. Ele diz que apresentar o corpo, isso é o quê? Um sacrifício vivo. Apresentar o corpo, um sacrifício vivo. Santo e agradável. Amém? Agora, o que vem depois, irmãos? O Senhor vai para a alma e renovar a vossa mente, alma, mente. E para onde ele vai depois? Vai para o nosso espírito, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro o corpo, depois a alma e depois o espírito. Então, quando o corpo e a alma cooperam com o espírito, então o espírito vai experimentar o quê? É ele que experimenta, porque nós somos espírito, experimenta o que? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Todos vocês conhecem Hebreus 4:12, que diz lá, irmão, vem mais. Mesma coisa o corpo. Porque a minha palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela faz o que? Penetra. Aonde? No corpo. Depois que penetra no corpo, qual é a segunda ação dela? Ela vai separar o que? Alma e espírito. Mas primeiro no corpo. Sabe o que a Bíblia diz? Se vocês morreram com Cristo, então ressuscitaram com Cristo. E se ressuscitaram com Cristo, na verdade o corpo está morto. Por causa do pecado. Corpo. Corpo, irmãos. Corpo. Tiago ensina isso, falando da morte. Ninguém fala melhor da morte que Tiago. Vocês sabem o que é a morte? Não. Não sabe o que é a morte? A morte é a separação do espírito do corpo. Vai se cumprir Eclesiastes 12:7. O corpo, não diz que o corpo ali muda. Diz como? Ele volta ao quê? Volta ao pó como
Era o corpo. Mas o que os bichos comem ali? Quem já teve a infelicidade de ver, né, um cadáver sendo retirado, ele come o quê? A carne, porque o corpo é só o templo, ele come a carne. Por isso que as obras que são condenadas por Deus não são as obras do corpo, são as obras da carne. Mas quando comparecermos diante do tribunal de Deus, não é para prestar conta do que fizemos com a carne, é do que fizemos com o corpo. Uma moça perguntou a mim assim: eu estou aqui na igreja tem 6 meses, eu quero uma luz do Senhor para mim. Eu não era crente, não, de qualquer maneira, e etc. Me diga uma coisa, eu costumo ir à praia e tal. Eu falei: minha filha, vai, fale logo. Tem uma fila atrás dela. Você quer saber o quê? Porque eu não sei essa roupa, qual a roupa certa para vir à igreja, eu vou ter que trocar as roupas e para ir à praia. Eu falei: minha filha, é simples, eu vou explicar em 1 minuto. Toda roupa que você colocar, se não serve para vir ao culto, não presta para a faculdade nem para andar na rua. Senão você vai ter um duplo comportamento. E se você vê um retiro da igreja, você vem com um biquíni que criaram agora, que é chamado biquíni V na frente, tampa genitália e ponto de exclamação atrás, tampa só o ânus. Você vai usar essa roupa no encontro com os jovens da igreja? Ou com os... Não, porque a igreja, mas a igreja é você. Quer dizer que lá você pode, porque a igreja não está, mas Deus está. Então você vai meditar no Salmo 139. Você vai entender que não existe um lugar nessa terra, no mundo, Salmo 139, que a gente consiga fugir da face de Deus. Aonde ele estiver, os olhos de Deus estão sobre ele. Então, se a roupa não serve, a roupa de praia, no encontro da igreja, você cobre, bota um shortinho, um de cima mais fechadinho, porque é na igreja. Mas quando não é, você bota o tal do V. Então, minha filha, você vai estar errando. Então aprenda isso. Toda roupa que você usar no culto é a mesma que você vai usar lá fora, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todas as mulheres de Deus vão se ataviar como? Com decência. Porque o corpo dela só é para ser visto pelo marido dela, no quarto da cama, e não por outros homens. Amém? Isso não é doutrina, isso é bíblico. Não é doutrina da Assembleia, da Deus e Amor, da Questão do Brasil, da Pentecostal. Isso não é doutrina, isso é bíblico. Tem aqueles que transformam a graça de Deus com muito amor em mais amor e mais graça, e aqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem, que já estão condenados. Oração é comunhão com Deus, mas oração é para pedir. Agora, escute isso. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço e penso. Você tem que guardar isso agora. Eu penso. Os meus pensamentos e a minha fala, que eu estou falando, pode estar matando as minhas orações. Irmãos e irmãs, você guarde isso. Eu não posso orar de uma forma e falar de outra forma. Se eu oro de uma forma e eu falo de outra forma, eu estou matando a minha oração. Se tem uma coisa que nós temos que fazer, irmãos e irmãs, é termos um máximo de cuidado com o que nós falamos. As suas palavras não têm nenhum poder na minha vida. Nenhum. Sabe o que é zero? É zero contra mim. Zero. Nenhum poder. Mas as minhas palavras têm poder contra mim. As minhas palavras, só têm poder sobre a sua vida quando eu estou revestido da palavra de quem? De Deus. Porque não são as minhas palavras que têm poder sobre você,
mas são as palavras de Deus. As minhas palavras não têm poder sobre você. Irmãos e irmãs, não tem encantamento nenhum contra o Israel de Deus. Amém. Alguém falou contra mim, alguém não sei o quê. Irmão, por favor, deixa de ser criança. Não tem poder. Esse dia eu vi Silas de Malafaia falando, eu avisei ao pastor Paulo Júnior, nunca fale de mim, porque olha, pode estar correndo. Aonde que Deus, ou quer que seja que aconteceu, que eu estou sabendo disso por alto, falei alguma coisa contra o Paulo Júnior para ensinar Malafaia. Quem é Silas Malafaia? E quem sou eu para Deus fazer alguma coisa contra alguém porque falou alguma coisa? Irmãos e irmãs, Deus não muda por causa de mim, Deus não muda por causa de Silas, Deus não muda por causa de Paulo Júnior e Deus não muda por causa de você. Escute isso e nunca mais esqueça: Deus é amor. Amor. Você sabe qual é a frase principal no encerramento do livro de Malaquias, que para o Velho Testamento, mas não encerra ali? Qualquer um sabe que o Velho Testamento vai até João, a lei vai até João. Sabe o que ele disse ali? Ouça isso: eu sou Deus, Não mudo. não mudo. Não mudo. E você sabe qual a razão porque eu não sou consumido diante de Deus e nem você? É porque Deus não muda. Não muda em quê? Ele diz: a minha misericórdia se renova dia após dia, cada manhã sobre vocês. Por isso vocês não são consumidos. Misericórdia de Deus. Triunfa sobre os Vocês estão comigo aqui? Estão compreendendo ou não? Eu muito bem. Não tem encantamento nenhum. Não pode. Fala não sei o quê, vai ficar com lepra, vai quebrar a perna. Isso é coisa de macumba. Aliás, às vezes nem na macumba tem isso. É a intenção do outro. Não existe isso, irmãos. Diga assim comigo, de dentro do seu coração: o meu Deus é amor. Todos concordam com isso? Nós brincamos com esse amor? Abusando desse amor? Não. Porque sabemos, Deus é amor, mas Deus é o quê? Justiça. Mas não brincamos com isso. Mas Deus é amor. Pensa um pouquinho na sua vida, desde quando você foi convertido pelo Senhor. Quando foi que Deus agiu de outra forma com você, que não tenha sido com amor? Ah, mas Deus já me disciplinou feio. Eu entendo uma disciplina. Você nunca leu não em Hebreus, não? Que Deus disciplina os filhos que Ele ama. Eu já disciplinei muito meus filhos. E agora estou disciplinando netos. Mas disciplina banhada, encharcada em amor. Amor. Irmãos e irmãs, não é o dom de línguas, não é de profetizar, guarde isso, tá? O dom supremo é o dom do amor. E não só o dom supremo. Jesus disse: passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. É o caminho do amor. É o amor. Tudo bem aí? É o amor. Como se paga o mal? Como se vence o mal? Ele está falando de quê? Como é que se fez? É amor. É amor. Bateu na sua face, como é que se dá outra? Continuar amando. O amor. Amém? Jesus não é amor? Deus não é amor? Por que Deus deu Jesus para morrer comigo com você? Pelo seu dízimo, né? Pela sua oferta? É? Não, porque Deus amou o mundo e deu seu Filho. Deus deu por quê? Amor. Amém? Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Não é depois de convertido, é antes de ser convertido. Deus nos amou, porque Deus é amor. Amém? Então diga, irmãos, orai sem cessar. Diga, oração é comunhão. Esse elo de comunhão com quem? Com Deus. Irmãos, dá licença. O dia que você estiver num momento de oração, eu creio que alguns já passaram por isso, e você perceber que você está no seu quarto ali orando, e você perceber, literalmente falando,
Você não pode ver, mas que o Senhor está ali. Irmãos e irmãs, enquanto o crente não tiver essa experiência, a coisa mais difícil para ele é ter vida de oração. Porque ele morre o joelho, ele boceja. Ele morre o joelho, ele tem sono. Ele morre o joelho, a coluna dói. Ele morre o joelho, não sei o quê. Ele morre o joelho, não sei o quê. Porque ter vida de oração é um desafio. É um grande desafio. Amém, irmão? Amém? Estão comigo aí? Bem, vamos dar uma olhadinha nesse texto de Tiago 5. Tiago 5. Eu saio um pouquinho da transformação. Quero ver um pouquinho a oração com meus irmãos. Eu estou bem tranquilo aqui hoje com o tempo, que a missionária está lá. Dá para ficar um pouquinho mais aqui, se não for atrapalhar vocês. 5. Versículo 16. Começa a ensinar sobre a oração. Você pode ler o 16 em voz alta? Eu estou em Tiago 5,16, irmão. Confessais vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Preste atenção, essa é uma linguagem legalista. Esse está ligado, não está vendo aqui não. Uau. É uma linguagem legalista. Porque quem está sendo usado para escrever essa carta? Irmãos, quem está sendo usado para escrever essa carta? Quem é? Quem é Tiago? Vale a pena pensarmos um pouquinho. Nós temos tempo. Vamos pensar. Quem é Tiago? Irmão do Senhor. Se você pegar o versículo 1, amém? Que é a introdução, a abertura da epístola, ou preâmbulo da carta, você vai entender que ele está escrevendo a quem? A Israel. Nenhum problema. Porque o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles estão aqui em harmonia. Estão em harmonia. Lembra de Romanos 15:4? Tudo que foi escrito outrora foi escrito para o nosso quê? Ensino. Então, nós temos ensino aqui e muito ensino aqui. Ouça o que ele está dizendo. Presta bem atenção. Eu confesso um pecado meu a Chiquinho. Chiquinho, vem aqui. Eu cometi um pecado. Amém? O que Chico vai fazer por mim? Mas ouça isso. Hoje temos um risco muito grande, porque temos uma igreja, não generalizando, mas uma igreja carnal. E um dos ministérios mais fortes dentro da igreja hoje não é nem o altar, nem o coral, nem o correio de Deus, nem o diaconato. É um ministério que tem em todas as denominações. É o ministério dos mexeriqueiros. Aqueles que vivem para falar mal da vida dos outros. Não tem uma igreja, no mundo que não tem esse ministério, que a Bíblia não pode mentir. Eles estão entre nós. Então, hoje é um risco, no caso. Então, eu conheço Chico há 20 anos. Se eu cometesse um erro, eu confiaria em contar ele. Porque eu conheço ele. O que vai acontecer? Quando eu confesso a ele, amém? Porque aqui fala uns aos outros, eu confesso, ele vai ter que fazer o quê? Orar por mim, para me ser o quê? Curado. Porque como que Deus trata o pecado? Deus trata o pecado como uma doença. Irmãos e irmãs, sabe como que Paulo trata o pecado? Como uma entidade, como se fosse um demônio. O pecado não terá domínio, entidade, domínio. Se ele dominar você, você vira escravo e fica cativo dele. E o escravo não permanece ou não permanecerá para sempre na casa. Porque o abismo chama o outro. Vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Então, hoje não temos essa liberdade de contar um ao outro. Eu errei, porque a gente fica com receio. E de repente eu conto, poxa, eu tive uma fraqueza, Chico. Tá só um exemplo, tá? Eu dei um abraço com uma menina, tinha uma fraqueza.
Daqui a pouco vão dizer que eu beijei a menina. E que o outro já pega pro outro, foi pro hotel com a menina. E no seu, daqui a pouco eu estou na internet. Eu continuo hoje. Alguém me disse assim, o nome é podcast? Não fala? Podcast. Eu nunca vi podcast de padre para falar mal de padre. Eu nunca vi podcast de freira para falar mal de freira. Eu nunca vi podcast de frade para falar mal de frade. Só tem podcast de crente de pastor para expor os pastores, de crente para expor crente. Quem está comigo aqui? Mas eu não vejo podcast de padre para falar mal de padre. Você já viu? Eu nunca vi. Você já viu podcast de freira para falar mal da freira, que saiu com padre, que saiu com freio? Eu nunca vi na minha vida. Não tem. Mas a internet está lotada de crentes com podcast, entrevistando para botar os podres dos crentes para fora. Irmãos e irmãs, me perdoe, eu amo vocês. Se não quiser concordar, não precisa concordar não. A igreja se encontra num declínio. Declínio. Ela está saindo da luz, entrando nas trevas. A igreja que vai ser arrebatada, ela não sai da luz para as trevas. É o contrário. Quem é essa que aparece como a alva do dia? Ela sai das trevas para a luz, para ser arrebatada. É totalmente diferente. Irmãos, que eu ouço na internet, eu fico assustado. E gente aplaudindo, dizendo amém, lotado, 5.000 pessoas, a igreja toda preta, jogo de luz, os caras tudo ricos, uma confusão. E chamam isso da igreja que vai ser arrebatada. Irmãos e irmãs, se você estudar as profecias, tem uma para a vinda de Jesus que diz assim: vocês estão desejando o dia do Senhor? Vocês não sabem o que estão pedindo. O dia do Senhor será um dia de terror e calamidade. Os homens vão pular de uma morte e a morte está presa, não morre. Acabou. Irmãos, aqui é tão pequenininho, não tem comércio, não tem velório, não tem não sei o quê, ninguém manda em nada, somos unidos, somos uma família. Fique na sua quietinho, arrumando sua vida com Deus. Amém? Porque não sei o que, eu ouvi alguém dizendo agora, porque quando o anjo pegar a trombeta e tocar a trombeta, o Senhor aparecerá. Eu falei, meu Deus do céu, eu pensei que trombeta é corneta. Irmãos e irmãs, a última trombeta não é corneta, é a palavra de Deus. Essa é a última trombeta. Tem corneta nenhuma, não estou tocando corneta. Não é tempo de Gideão, não, rodeando Jericó e toca corneta, quebra um cântaro, e tudo aquilo ali é tipologia, são figuras que têm revelações extraordinárias, tanto a corneta como o cântaro. Mas a corneta é a palavra. E podemos hoje confessar uns aos outros. Não deveríamos ter, irmãos, dentro da congregação, pessoas sinceras, fiéis a Deus, um povo se amando de verdade, que pudesse, antes de fazer, ou quase fazendo, ou após fazer, encontrar um irmão sincero, temente a Deus, reverente, espiritual, que pudesse ajudá-lo. Mas aonde eu quero chegar? Você percebe que quando é pecado a oração, o que acontece quando ora? Está aqui na Bíblia. Confessa, quando nós oramos uns pelos outros, os pecados são o quê? Então vai muito mais além de pedir. Aí quando você busca o versículo de cima, o 16, olha o 15, olha um pouquinho para ele. Diz o que o 15, irmãos? Aí mesmo, Tiago 5,15. Então agora já tem que pedir. Eu estou trabalhando as duas coisas, o espiritual e trabalhando o quê? O pedir. Se alguém entre vós enfermo, faça o quê? O que a oração faz? Salva, cura. Então eu posso orar, posso pedir, vai acontecer. Mas a oração também, o princípio dela não é só para pedir.
que se alguém está em pecado, eu vou orar, mas orar não é pedir. Irmãos, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu vou orar por ele e o pecado lhe será o que? Perdoado. Orando juntos, será perdoado. Porque o irmão não vai só confessar, ele vai confessar, ele vai o que? Deixar. Ele confessa e deixa, e ele vai prosperar. Então, oração não é só pedir coisas. Aí, segunda-feira, tem uma praga aqui na frente, a gente pede isso. Na terça, pede isso. Na quarta, pede isso. Na quinta, de manhã de tarde, a gente pede isso. Na sexta, de manhã, a gente pede isso. No sábado, pô, graças a Deus, é domingo. E domingo é a mesma coisa. Vamos pedir também domingo. É assim mesmo. Irmão, Deus não é garçom. Que você dá 10% de dízimo e fica estudando dia de segunda a sábado para atender as suas necessidades. Deus não é garçom. Deus é Senhor. Ele é Deus. É para ser glorificado, adorado, cultuado, amado, reverenciado. Deus é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Não é garçom, nem meu, nem seu. Ele é Senhor. Ele é Rei de Reis, Senhor de Senhores. Vocês estão comigo? Amém. Estão comigo? Amém. Agora eu vou entrar no 17. Aqui é oração. O texto é oração. Entra no 17. Você pode ler em voz alta? Ele orou para que não chovesse. Você vai dizer assim, mas peraí, quem manda lá em cima, e chuva, é Deus. Só que o que Tiago está citando aqui foi o que aconteceu lá em Reis. Quem disse a Elias que não ia chover foi Deus. E quem depois mandou Elias orar para chover foi Deus. E por que João nos ensina, apóstolo aqui de João, que as nossas orações, os nossos pedidos, têm que estar em linha com a vontade de quem? De Deus. Quem já está entendendo? Então, até quando eu oro para pedir, eu tenho que entender que o que eu estou pedindo está em linha com a vontade de quem? De Deus. Estão comigo aí, não? Estão comigo ou não? Então preste atenção agora. Ele orou, não choveu. Foi Deus que disse a ele. Está lá no 19. Agora ele ora para chover e chove. Porque Deus disse a ele: diga a cá que vai chover. Então eu tenho que orar quando estiver pedindo em linha com aquilo que Deus disse que vai acontecer. Amém? Ali, essa oração aqui era um caso específico. Se não chove, Israel morre de fome. O povo de Deus. Por isso pediu chuva. E quando cortou a chuva, cortou por disciplina. Cortou por disciplina. Vocês estão entendendo, irmão? Irmão, tem coisas que eu vou orar a Deus a minha vida inteira e não vai acontecer. Vocês sabem disso. Todos nós. Mas isso não nos afastará de Deus. Por que não? Porque o nosso maior problema já foi resolvido. Amém. Qual era, que não é mais, o nosso maior problema? A salvação eterna. Diga, já foi resolvido. Esse é o maior problema. Tudo bem? Agora, preste bem atenção aqui. Ele ora para não chover, não chove. Aí ele ora para chover, chove. O que Deus quer nos mostrar aqui dentro do pedido? Então, eu posso orar em nome de Jesus para que aconteça algo. Guarde isso. Mas também eu devo orar para que não aconteça. Ah, meu filho, estou desconfiado, está se enveredando por um caminho errado e tal. E quando entra no caminho, eu descobri, meu filho está usando droga, não sei o que, vou começar a orar por ele. Não, mãe. Tem que orar antes para que isso não aconteça. Porque a tendência da juventude, não generalizando, obviamente, esse é o caminho. É a vida fácil. Amém? Eu encontrei um menino, um aluno nosso, eu olhei assim, com a roupa tal, meio estranho, olho brilhando, todo maluco. Falei, mas você abandonou o esporte, bom, tal, pô. Ele me chamou no canto, eu entrei na vida errada. Só o tênis que ele estava usando
comprava 2 ternos desse aqui, você acredita? Era mais de R$ 1.300. Que caminho que ele entrou? Não precisa nem dizer. Então, o que eu aprendo aqui? Lemos 4 versículos. Aprendemos muito. Quando confessa o pecado um outro, vamos orar uns pelos outros, os pecados serão o quê? Perdoados. Porque Jesus não tem um pecador como sem vergonha. Ele tem um pecador como um doente. Os sãos não precisam de médico. E se os doentes, está falando de quê? Pecado. Então, para ele, o pecador não sem vergonha. Pelo pecador doente. Uma pessoa que Adão matou. Dentro do contexto que foi criado. Então, ele vê o pecador como um doente que precisa ser curado por ele. Não é isso que diz? João 8:32 ao 37. Se o Filho vos libertar, de que ali? É pecado. Verdadeiramente sereis o quê? Livres. Nós que já fomos libertados do pecado, nós que já somos livres, nós que temos a palavra, nós que temos o Espírito, por graça e misericórdia, a nossa maldita carne continua se inclinando para o pecado. O velho homem, não é? Aqueles fragmentos do Adão em nós, irmãos e irmãs. Amém? Está tudo bem então? Então, a oração entendemos aqui. Então, ouça isso sobre a oração. Então, você ora para que aconteça. Se acontecer, glórias a quem? Mas também ora para que não aconteça. Por isso temos que orar sem cessar. Orar sem cessar, orar sem cessar. Porque você está orando para que não aconteça, orando para que aconteça. E a oração tem poder. Amém? Agora preste atenção. Nós vamos ler agora. Por favor, leia agora o 17 todo. Você leu, irmãos? Não, perdão, ovelhas. Olha o 16 todo. Me desculpa. Confessai, pois, os nossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser curados. Ponto. Agora vem o quê? Muitos pode nos foi eficaz a súplica do Vamos guardar essa frase então. Diga assim comigo. Muito pode. Vamos colocar uma palavra na frente. A oração muito. A oração muito pode. Preste bem atenção. Se eu oro de uma forma e eu falo de outra forma, a minha fala vai matar o muito pode. Se eu oro de uma forma e eu penso de outra forma, os meus pensamentos vão matar. Porque o muito pode? Porque o que são palavras, irmãos e irmãs? Palavras são pensamentos verbalizados. Vão matar. Tudo bem? Amém? Então, se eu estou orando para não acontecer, orando para acontecer, então tem que ter cuidado com o que eu estou falando. Porque eu posso estar orando de uma forma, falando de outra e matando todas as minhas orações. Eu estou matando o muito pode. Eu preciso aprender com a Bíblia a falar. E todos nós sabemos que, como é difícil ter vida de oração, também é difícil falar em linha com os oráculos de Deus. Então vamos procurar arrumar isso ou não? Vamos. Então nós não podemos orar de uma forma e falar de outra forma. Amém? Tudo bem então, hein? Bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui em Tiago. Bem, olha o 19. Leia em voz alta. Estou complicando aí, né, gente? irmão, Deus, se algum de nós se desviar da verdade e alguém compreender, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele. Amém, ovelhas? Ainda está dentro do contexto da oração. Está dentro do contexto da oração. Eu não posso salvar ninguém, eu vou salvar alguém.
Só tem uma forma de orar, uma forma de eu salvar, aspas, alguém que está deixando a verdade. Como? Orando por ele. Você viu que em 5 versículos, como nós aprendemos sobre a oração? Me dá casa, me dá carro, me dá não sei o quê. Eu gostaria que Deus falasse do céu. Vai trabalhar. É verdade. Amém. Você não concorda, não? Concordo. Não, me dá carro, quero casa, quero não sei o quê. Qual é o caminho, irmãos? Trabalho. Vai trabalhar. Vai acabar o buraco. Amém? Vai trabalhar. E aonde que Deus entra? Deus abençoa o que? O nosso trabalho. Nos dá saúde, nos dá visão, nos dá estratégia. É assim que Deus faz. Amém, irmão? Amém. Concordo? Ô Deus, me ajuda a comprar meu carro agora. Estou juntando dinheiro, vou dar entrada. Glória a Deus. Ô Deus, que minhas vendas aumentem. Agora, Deus, eu trabalho vendendo imóveis, eu sou corretor imobiliário. Me ajuda a vender essa casa. A comissão aí é altíssima e tal. Deus abre a porta. Quem está comigo? Nós vamos ficar dentro de uma igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, pedindo, de forma errônea, forma errada, fora da Bíblia e sem fazer nada como Deus. Então Deus tem que fazer por todo mundo. Por todo mundo. E não é assim. Tudo bem, irmão? Quem já está aposentado hoje? Vai ver quantos anos você trabalhou. Quantos anos, Chico? Quer dizer, trabalhou 54 anos. Está aposentado. Está aí na casa dele, o carro dele. Está aí. Deus abençoou. Só está aqui. Chico está ali. Você está aí. Nós somos abençoados com Deus. Olha nós aqui. Amém, irmão e irmã? Estamos felizes, satisfeitos. Somos gratos a Deus por tudo. Mas vamos no caminho certo. Não você cai em lugar que vai enganar você. Se você ficar aqui sempre terça-feira, você vai ser isso, vai ser aquilo, e ninguém nunca é nada. Porque se fosse, não faria de novo mais um mês para ser. Se acontecesse, não faria mais um mês para ser. É 10, 15, 20, 30, 40 anos dizendo que vai acontecer e não acontece nada. Isso é um jogo. É mentira com a palavra de Deus. A igreja trabalha, os irmãos lutam. Alguém pergunta assim para mim na central: mas meu Deus, por que não tem culto aqui todo dia? Todo mundo trabalha. Vai fazer culto todo dia. Pastor Valdir trabalha, missionária trabalha, eu trabalho, todo mundo trabalha. Vai fazer culto todo dia. E de manhã, de tarde, de noite, não sei o quê. E bota um monte de menino para fazer culto. Que menino quer fazer culto o quê, pô? Vai estudar. Amém, ovelha? Vai estudar. Não caiu na Bíblia não que o pregador, o pastor, o bispo, ele não pode ser neófito, porque o neófito se ensoberbece. Ele tem que ser maduro, tem que conhecer a vida, tem que ter experiência. Não tem que vir ao altar só como um teólogo, não. Ele conhece a vida. Eu comecei a pregar com 21 anos, era um outro contexto. Naquela época não tinha ninguém. E aí eu andando com a barriga desse tamanho. Eu estava com 23, tinha que ir comigo, que não tinha jeito, era um outro contexto. Não é como hoje não, que o cara mora no Taigara, tem um heliporto em cima da cobertura dele. Os pastores, ele entra no helicóptero porque pega armamento e pousa na igreja para pregar. Meu Deus do céu, nós íamos a cavalo. Pergunte a Ana se eu estou brincando. Eu pregava no interior, na roça. Pergunte a minha esposa, para você ver. Estava sem carro, uma bicicleta, sentava no guidão Rosana, atrás Sofia, era roça, com bolsas de aipim, batata doce, levando para casa, empurrando a bicicleta, pesando, que eu tinha adoecido, pesando 68 quilos, só no osso, pregando na roça. Pergunte a missionária, vai fazer para você. E ela atrás me ajudando com o peso. É pensando que é hoje, como o Bruno Leonardo, que só o relógio dele como esse prédio aqui, que só o carro dele com o barro inteira. Esse tempo acabou, abençoados. Não existe isso não. Isso aqui não tem nada a ver com o evangelho não. Isso é outra coisa. Amém? Nós, pregadores,
pregadores de 40 anos atrás, não podemos nem dizer que trazemos no corpo marca de Cristo. Que marca de Cristo que trazemos no corpo? Ser pregador é a coisa mais fácil do mundo. Agora tem irmãos nossos espalhados por aí em alguns países que estão com o corpo marcado agora, literalmente, para poder ler um versículo da Bíblia. O Brasil é um maná, meu irmão. Todo mundo quer ser pastor, quer abrir igreja, quer abrir prédio, quer pregar. Uma mulherada quer pregar na internet. E o pano de fundo é tudo dinheiro. É isso. Ah, se pega o nosso tempo. O nosso tempo, irmãos, era um sapato para ir. O mesmo voltava e engraxava. Era o mesmo para ir trabalhar. Era uma luta, irmãos. Era uma gravata para usar a semana inteira. Era batalha. O ministério que eu fazia parte na época só tinha 11 igrejas. Hoje é o terceiro maior do mundo. Era uma luta. Pergunte a Ana. A gente levando a bicicleta e usando Sofia 1000 dias de segurando. Esther. Hein? Esther. A Esther. Que Moisés não existe ainda. Moisés está com 30 anos. Então, ovelhas de Jesus. Você entende aqui a oração? Pecado. Se a gente orar, Deus perdoa. Ah, o irmão se desviou da verdade. Orar, Deus traz de volta, Deus salva. Ah, tem alguém enfermo, alguém está doente, um câncer, uma mentira. A igreja ora, Deus ele cura, ele diz que salva o doente. Amém. Amém, velho? A oração. Agora, eu não posso orar uma coisa e falar outra. Por que não? Se eu oro uma coisa e eu falo outra, a minha fala mata a minha oração. Irmãos, nada mata o muito pode, a não ser as minhas palavras. Eu oro de um jeito e falo do outro. Por favor. Eu oro de uma forma e penso de outra forma. Vou matar. Agora, quando eu subi aqui, o pastor Vanderlei falou bastante assim: estou enxergando, hein? Que pulsa. Não é? Estava subindo carregado. Estava tateando. Fui visitar em casa, não me via. Agora mesmo. Está enxergando. Por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a oração. Sobre ele, sobre mim, sobre todos vocês. Irmãos e irmãs, a oração é uma arma poderosíssima. Por isso, uma das coisas mais difíceis, aspas, na palavra difícil, aspas grandes de termos, é vida de oração. Irmãos, eu sei que aqui não acontece isso. Na central eu sei que acontece. O celular roubou tudo. Roubou a leitura bíblica, roubou a vigília, roubou a comunhão com Deus, roubou a vida de oração e roubou o lugar da Bíblia. Hoje vai para o altar, o pregador nem Bíblia leva. Ele abre, seu nome daquele troço. É o tablet. Ele olha para a igreja, não tem Bíblia sendo folheada, todo mundo com aquilo na mão. Irmãos, roubou tudo. Amém, irmãos? Roubou tudo. Meu filho fala: meu pai, não acredito. O senhor vai ter que fazer um zap, meu pai. Não faz. Como é que esse nome parece com o nome de espírito maligno? Zap. Não gosto. Mas o senhor vai ter que ter, não faz. Quer conversar com seu pai? Você tem carro, tem 30 anos, desse tamanho, não tem músculo, não tem nada. Pega o seu carro e vai me ver. E conversa comigo tete a tete. Ah, se acontecer alguma coisa, o método que eu uso há 30 anos e nunca falhou, manda SMS. Ou então me liga. Não quero. Estragando, não sei o quê, e botar sua foto, a foto com a Ana, e tomando café. Não quero mandar ninguém. Estou comendo doce, estou comendo brigadeiro, estou aqui na praia, estou viajando. Irmãos, a minha vida é a minha vida. E eu quero que ela continue sendo a minha vida. Se você quer me ver, que eu sei que muitos não gostam, mas quem quer me ver, que me veja aqui. Ou então, no altar na central. É assim que vocês podem me ver. Que a minha vida particular é a minha vida. Estou mostrando vida. Só bate foto dentro da igreja, vai botar isso aonde, irmão? Não sei o quê. Daqui a pouco a igreja, eu vi o som na internet. Eu nem tenho. Como assim? Alguém filmou e botou. Não mandei botar nada, botou. Não respeito, também deixa para lá. Então você entendeu a sua adoração, irmãos? Entenderam, ovelhas? Entenderam? Josué 2.
Você não tem que eu estou falando seu nome, né? Não. Tem sabendo? Eu boto dentro. Ai. Josué 2. Pronto, 2. Foi mal, Alexandre, não estou com aí. Vai 2, gente, 2 em diante. 2, 2, foi mal aí. Se quiser apagar as luzes, você pode apagar para melhorar aqui a leitura. Se quiser apagar, que fica até mais fresquinho, está quente aqui em cima. Se quiser apagar as luzes, eu agradeço. 2. Está quente aqui hoje. Eu ainda vou fazer cena central. Pode apagar tudo aqui, Alexandre. Fala, não dá para chegar legal. Pronto. Bem, versículo 8. Você pode ler 8 ovelhas em voz alta? Amém, irmãos, amém. Vamos lá. Antes que os espias se deitassem, foi ter com eles ao Elá. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infunde caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizeste dos reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. 11 agora. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Quero ouvir glória a Deus. Olha um pouquinho do teu irmão aqui. Olhe para mim, não olhe mais para a Bíblia, olhe para mim. De quem são essas palavras? De Deus. Quem falou essas palavras? Não, uma prostituta. São palavras de uma prostituta com respeito a Deus. Amém, irmão? Amém. Você entendeu o que você leu? Essa prostituta vai ser usada pela Raabe para esconder 2 espias joelhados na casa dela, em cima. Antes dele se deitar, ela foi ter com eles e disse isso. Ouça como que ela encerra o assunto com eles. Eu sei que o Deus de vocês é Deus do céu e embaixo da terra. Amém. Irmãos e irmãs, porque ela ouviu apenas 2 coisas desse Deus. Quais foram as 2, pelo menos que ela cita aqui? Ele abriu o Mar Vermelho e derrotou os 2 reis mais fortes da terra. Irmãos, nós já ouvimos milhares de coisas sobre Deus. Será que nós temos essa mesma fala? Isso é uma prostituta. Ela ainda é Raabe prostituta, falando a respeito de Deus. Você nunca ouviu nenhum cristão, ou nenhum pregador, ou nenhum diácono, ou nenhum presbítero, ou nenhuma irmã falando, não, mas não assim? Meu Deus, eu não sei lá, eu estou perdendo a vontade da igreja, eu estou indo na força, não está acontecendo o que eu quero, não é como eu quero, às vezes Deus me perdoe, mas parece que Deus me abandonou, que esqueceu de mim. Ouça bem a fala de uma prostituta, contrastando essa fala com a fala de muitos cristãos, e não são poucos, porque eu ouço isso todos os dias da boca de crentes. Irmãos e irmãs, eu oro, quando eu falo, eu mato com a minha fala o muito pode, eu mato a oração. Nós aprendemos com ela ou não? Agora você sabe que Raabe é um mistério, né? Porque a Bíblia vai citar ela lá no capítulo 11 de Hebreus. Ela entra entre os heróis da fé. E há um estudo de genealogia que mostra que Cristo passa pela descendência que descende de Raabe. Um mistério. E na janela de Raabe é colocado um sinal que é o tipo de Cristo. É uma fita de cor vermelha, que é uma figura do sangue de quem? De Jesus.
Amém ou ver? Irmãos e irmãs, eu vou ficar com a última frase dela. Nosso Deus é Deus do céu. Amém? Irmão, todos nós sabemos disso. Mas já que estamos falando de oração, não esqueça, Ele também é Deus aonde? Aqui embaixo, na terra. Se alguém está em pecado, podemos orar que Deus perdoa. Se alguém está desviado da verdade, podemos orar que Deus cura. Se alguém está enfermo, com uma doença incurável, podemos interceder que Deus salva o doente. Amém, ovelhas? Por quê? Porque muito pode. Continua aí. Esqueceu já? Possui o quê? Eficácia. Agora vem uma revelação em seguida. A oração, levante o dedinho aí comigo, de um. Você entendeu? A oração de um. Por que aparece isso aqui, a oração de um justo? Deus quer que você entenda, não é só aqui que se ora, não é só aqui que se ora. Aqui é para orar, que está escrito, a casa do meu pai será chamada a casa de oração. Deus quer que você em casa, onde você estiver, você tenha a vida de orar, de oração. Amém, irmãos e irmãs? Você está entendendo isso ou não? Você entendeu aqui então em Tiago? Entendeu aqui em Josué o que essa prostituta fez? Como que ela falava de Deus? Nós sabemos, Ele é Deus no céu e Deus embaixo da... aqui embaixo na terra. Tudo bem, ovelha? Está tudo bem, irmãos? Se passamos 10 minutos, tem problema não? Não? Saudade. É o quê? Saudade. Saudade. Saudade? É. De mim? É. Ah, meu Deus. Será, gente? Eu hoje... Hoje é o meu primeiro culto sem a irmã lá. Quem conhecia a irmã? Irmã Leda? Conhecia a irmã Leda? Quem conhecia? Você conhecia a irmã Leda? A cadeira dela fica na porta da minha saída do gabinete. 87 anos. Ela senta ali há 30 anos. 30 anos, ela fica sempre na beira. Às vezes eu tentava sair sem falar com ela, vai rápido, né? Para passar rápido ali. E eu passava, para quê? Para quê? 1h30 depois, quando eu olho, 8 ligações dela. 8 ligações, ela em cima de mim. Nunca mais faça isso. Nunca mais falava, brincava comigo direto. Era uma briga. E naquela cadeira passa todo mundo. Passava eu, passa o pastor Vandeio, passa a irmã Vânia, passa os filhos dele, passa os jovens da igreja. Todo mundo passa naquela cadeira para falar com ela. E depois que o Senhor levou, hoje é o meu primeiro dia ali. Eu tenho que passar, mas não vou passar por ali. Vou passar pelo outro lado. Porque ainda estou sentindo, não mal, nada disso. Amém? A Ana me disse assim: Wilson, você não é um bom pastor. Para mim, já não é um bom pastor. Isso é verdade. Mas você tem razão. Mas pensa comigo, se você fosse um bom pastor, um excelente pastor, seria uma maravilha. Não sabe o que ela queria dizer, não. Então, desde agora, está com Jesus. E aí me diga, estaria melhor com você ou está melhor com ele? Desculpa a expressão popular, a ficha caiu. Falei, você tem razão. Está melhor com ele. Então, toca a vida. Amém? E vamos tocar a vida. Atos 12. Atos 12. Estava com saudade mesmo, fiquei até feliz agora. Tá bom mesmo? Sério? Tá bom mesmo? Ai. Então eu espero vocês sexta-feira agora, tá? Na vigília. Sabe qual é o tema da vigília na central? Mais de Deus. Começa a partir das 22 horas, 3 horas encerra, tem um intervalo de comunhão, né? Todo mundo conhece, né? A gente come, conversa, brinca,
Sexta-feira agora tem vigília na Central com o tema Mais de Deus. Atos 12, versículo 12. Você pode ler o 12? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Sabe o que aconteceu, né? Que tinha sido passado ao fim da espada o servo de Deus, né? A casa de João, com o animado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas orando. Diga comigo, aonde muitas pessoas estavam congregadas o quê? Olha, irmãos, vamos devagarzinho então, já que vocês me deram mais alguns minutos. Estavam em uma casa, amém? Estavam fazendo o que nessa casa? Congregadas, orando. Por quê? Porque tinha um motivo. Primeiro, todas elas, com a dona desta casa, estão de luto. Porque um apóstolo tinha sido decapitado. E o outro ia ser decapitado no outro dia. Quem era o outro? Pedro. Amém? Uma outra coisa que chama a atenção dos estudiosos da Bíblia é que não tinha um servo, só tinha servas. Então nós entendemos aqui, nesse texto, ouça com muita atenção, entendemos que essa igreja, que era primitiva, tinha um grupo de mulheres que já tinham o hábito santo de se reunir nesse lugar para poder o quê? Orar. Porque quando Pedro sai da prisão, ele não vai para a casa dele, não vai procurar os apóstolos, não vai para lugar nenhum. Diz assim o texto: considerando a situação atual, Pedro foi para esta casa. Esta casa já era então conhecida como lugar de oração. Irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, se a nossa casa ficar conhecida assim, não como lugar de grito, lugar de confusão, lugar de música alta, lugar disso, mas um lugar de orar, de oração. Quantas pessoas bateriam no nosso portão ou tocariam a campainha? Você sabe que isso acontece aqui? Deixa eu dizer uma coisa a você. No meu tempo, eu tinha mais ou menos 16 anos. Qualquer dificuldade que nós tínhamos na rua, nós íamos numa casa bonita, grande, tocávamos a campainha, a secretária vinha atender, nós pedíamos oração a um pastor chamado Kleber Moura. Na época eu tinha 70 anos, hoje deve estar no Senhor. Porque todo mundo na rua respeitava esse pastor. A nossa rua era asfaltada, a gente jogava baba na rua, os meninos, aquele monte de menino. Quando o pastor Kleber Moura aparecia para o futebol. Aí, oi menino, desse tamanho, senhor. Ô pastor, respeitado. Irmãos e irmãs, pastor hoje só pede para o pastor alemão. Pastor alemão cachorro. Só pede para o pastor alemão cachorro, só para esse. Fala pastor, é só chacota. Viu na internet, viu não sei o que, adulterou, não sei o que, roubou, deixa irmãos. Quanto que naquele tempo, você que tem a minha idade, 65 anos, vocês sabem o que eu estou dizendo. O pastor no interior ou na cidade era como um padre. Você sabe, tinha um padre da minha paróquia, eu sempre fui católico praticante. Ele dizia assim: você sabe por que eu uso bata? Eu posso usar calça normal e camisa, mas aonde eu vou, sabe por que eu vou de bata? Para que eu possa me lembrar que eu sou um servo de Deus. Por isso eu uso bata. E sabe por que eu uso bata? Para que as mulheres que não podem ver homens possam entender que eu sou um sacerdote de Deus. Por isso eu uso bata. Eu não uso bata como alguns padres que parecem que usam bata porque gostam de vestido. Está entendendo o que ele quer dizer, né? Ele gosta de vestidinho. Não, eu sou homem. Eu uso bata porque ela me lembra que eu tenho um pacto com Deus. Um padre, irmãos e irmãs, um padre, e a Bíblia já diz: se os homens se calarem, as pedras calarão. Versículo 12, ovelhas.
Aí estavam congregados orando, amém? Por favor, já vou encerrar. Verso 13. Quando ele bateu no poste do portão, quem bateu lá, irmãos? Pedro. Deus tinha soltado Pedro pelo anjo. Veio uma criada chamada Rode ver quem era. Amém, ovelhas? Leu 14 em voz alta. O que foi que ela reconheceu? O que foi que ela reconheceu? Bem, diz que é mais agora. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro. Bom, vamos pensar um pouquinho. Primeiro, ela não viu Pedro, ela reconheceu o quê? Tudo bem, irmão? Reconheceu. Então ela tinha ouvido essa voz o quê? Muitas vezes, quem sabe até ali mesmo. Segundo, de tão alegre, ela ficou tão alegre que deixou ele lá fora. Por quê? Não, eu vou alegrar as irmãs. Eu vou alegrar as irmãs, porque ela não estava orando com elas, mas estava ouvindo o que elas estavam orando. Ela é uma criada. Uma criada. Não, eu vou alegrar as irmãs. Quando ela volta para alegrar as irmãs, alegre, ela pulando, estou parafraseando. Ela pulando, alegre, feliz. Você não sabe o que aconteceu, que Pedro está aí fora. Irmãos e irmãs, qual a frase que essa senhora ouve? Tu és louca. Chamou a irmã de louca, a Bíblia para isso. Tu és louca. E foram ao extremo. Ao extremo. Qual extremo? Não é ele não, louca. Deve ser o anjo dele. Foram ao extremo. Porque Pedro não tinha anjo. Alguns pegam esse texto e dizem que tem anjo. Irmãos, todos nós temos anjos acampados ao nosso, mas não é o nosso anjo. Eu não tenho anjo. O meu Senhor é Jesus. Eu não tenho anjo. Quem está entendendo? Eu não tenho anjo nenhum. O Senhor é o meu Senhor. Eu não tenho anjo. Você está entendendo isso? Então, elas estavam orando uma coisa, receberam a notícia da resposta da oração. Graças a Deus que Pedro estava solto. Se ele não estivesse solto, a fala delas mataria a oração delas. O pensamento delas mataria a oração delas. Irmãos e irmãs, eu não posso orar uma coisa e falar outra. Eu não posso orar uma coisa e pensar outra. Se eu estou orando uma coisa e falando outra, pensando outra, com os meus pensamentos e com as minhas palavras, eu estou matando o muito pode de Tiago 5. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Muito, pode muito, pode muito. Você pode orar para acontecer, orar para não acontecer, orar para o desviado voltar, orar para quem saiu da verdade voltar. Você pode orar por quem está em pecado, para que seja perdoado. Tudo isso nós podemos, contanto que o que eu estou orando seja a mesma coisa que eu estou falando e pensando. A minha fala mata a oração. Irmãos, as nossas palavras têm poder. Todos sabem que Jesus amaldiçoou a figueira, foi ou não foi? A figueira tem ouvido? Tem orelha? E como é que ouviu? Sabe por quê? Quando você ora, você não vê, não aconteceu nada ainda. Sabe por quê? Porque primeiro acontece onde? No campo invisível. Então depois vem no visível. Então eu oro hoje, não aconteceu nada hoje, pelo contrário, piorou. Se eu mudar a minha confissão, se eu falar contra a oração que eu fiz, o que eu vou fazer, irmãos? Eu vou matar o muito pode da oração com a minha confissão. Quem está entendendo, irmão e irmã? Amém. Amém? Você está entendendo isso de verdade? Amém. Está ou não está, irmão? Então eu vou matar. Está compreendendo? Você entendeu essa situação aqui? Estão orando para o anjo livrar Pedro. O anjo livrou. Onde está Pedro agora? Na porta, no portão delas. A criada não abre o portão, ouve a voz e fica feliz, tomada de alegria, e ela é chamada de quê? De louca. Graças a Deus que Deus já estava solto. Amém? Agora, irmãos e irmãs,
Preste atenção, eu vou dizer para você agora e vou encerrar. Deus é uma misericordioso. Amém. Por que Deus soltou Pedro? Quero fazer você pensar. Preste atenção. Ela orou. Amém? Deus soltou Pedro. Amém? Pedro veio. Essas irmãs acreditavam no que estavam orando? Irmãos acreditavam? Porque Pedro está aí fora. Então, como é que eu estou alegre? Você é louco, você é um anjo dele. Irmãos acreditavam? Não. Escreva o que eu vou dizer para você. E para mim também. Muitas das vezes que Deus interviu porque eu não sei. Interviu por causa da sua grande misericórdia. Preste atenção nisso. Deus é um Deus misericordioso. Muitas das vezes que Deus interviu na minha vida e na sua, interviu por isso. Sabe o que Deus quer da gente? Sinceridade. Meu filho é lunático, Deus. Está endemoniado. Está no chão espumando. Está no chão babando. Eu levei os seus discípulos. São 12 homens. Caí em cima do menino. Todo mundo tentando tirar o demônio. O demônio não saiu. Será que o senhor pode fazer alguma coisa? Lembra disso? Quem lembra? Foi que Jesus disse: se eu posso, tudo é possível aquele. Vocês lembram disso, não lembram? Que foi que o Pai disse para Jesus: se tudo é possível aquele que crê, então ajude a minha fé. Quem está entendendo? Ele foi sincero. Então me ajude. Então, irmãos, assim eu encerro. Se tem alguma situação na sua vida, na minha vida, que não aconteceu, não está acontecendo, você não viu ainda, isso tem feito mal até a sua vida espiritual. Seja o que? Sincero. Não dê gritos vazios diante de Deus. Jó diz isso: gritos vazios Deus não ouvirá. Não dê gritos vazios, mas diga a Deus: Senhor, me ajude, me ajude na minha fé, e Deus vai ajudar você. Porque Deus conhece a natureza humana, porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que Ele é pó, porque Deus conhece todo desse nosso lado humano. Deus nos conhece, irmãos. Eu não vou ser um leão diante de Deus quando sei que estou sendo um gato. Deus me conhece. Eu posso ser um leão diante de você, vou ter que ser sempre um leão, mas diante de Deus eu vou ser o que eu sou. Diante de Deus, seja o que você é, mas chegue ao teu Deus com sinceridade. Me ajude, Deus, me ajude. Eu estou aqui, olha eu aqui, vim do culto agora, gritei, orei, gritei, mas me ajude. O Senhor me conhece ao avesso, me ajude, e Deus estenderá a mão. Irmãos e irmãs, não deixe de orar. O princípio da oração não é para pedir. O princípio da oração é para você estar continuamente ligado, em sintonia com o trono da glória de Deus. Amém? Só encerrando, já sei. A doutora Leda, quando estava, que eu chamo a doutora, ela chamou o filho 3 horas antes de morrer. Ela disse assim: meu filho, meu pastor tem ligado o dia todo, mãe. Você sabe que ele é o meu filho, né? Você é filho biológico, ele é meu filho do coração. Eu falei: sei, mãe, nós amamos ele. Diga a ele que eu estou exausto, que eu estou cansada e que vou voltar para casa. Mamãe, você vai ter alta logo. Ela falou: eu sei que você não entende essa linguagem, mas ele entende. Ele entende, ele vai entender o que eu estou dizendo. Eu estou voltando para casa. E voltou, irmãos, que Jesus disse em João 14: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse,